Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Espero que estejam todos tranquilos e serenos, né? Nós tivemos um pequeno probleminha aí com a parte de comunicação dos aparelhos, que deu algum tipo de pane. Vamos ficar com não tão legível, mas eu espero que vocês possam aproveitar bem. Algum novato na casa hoje, que não tenha vindo, sejam bem-vindos à Casa de Miramês, tá? Vocês procurem ficar à vontade, qualquer dúvida que tiver, podem perguntar, pode levantar a mão, que serão esclarecidos, tá? É importante que ninguém saia em dúvidas daqui. Nós vamos iniciar os trabalhos da noite, né? O tema de hoje são as mães do Evangelho. Nossa amiga Alcione vai conduzir o estudo por nós. Eu espero que todos possam aproveitar bem tudo que vai ser colocado. São temas muito importantes que vai falar sobre as principais mulheres, né, que ajudou a nos trazer tudo que nós temos hoje. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos intua, nos oriente nos estudos dessa noite, que todos possamos assimilar bem tudo que será colocado e que tenham todos um bom proveito sobre o tema e que possam esclarecer e melhorar o entendimento de cada um sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Que possamos estar em paz em nossos corações e caminhando sempre para o nosso crescimento. Que Jesus alimente e apazigue todos os corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Vamos passar a palavra então para a nossa amiga Alcione, para conduzir os estudos. Obrigada, gente. Boa noite. Eu vou ficar por aqui, porque eu costumo andar a hora que estou falando, sabe? Primeiro, agradecer a oportunidade de estudo, né? Porque o nosso codificador, Allan Kardec, ele fez duas afirmativas muito sérias. Primeira, espíritas, amai-vos. E a segunda afirmativa é instruí-vos. Então, quem está na escola do Espiritismo é aquela pessoa que está disponível para estudar, né? É quem gosta de ler, quem gosta de indagar, perquirir e se ambientar com os conhecimentos que vão nos trazer aí uma competência não só para a vida física, mas muito mais visando a nossa vida espiritual, que já é agora, mas fora do corpo, né? Então, é bom a gente se apresentar, né? Meu nome é Alcione, eu na vida, assim, cotidiana, eu exerço a psicologia e faço parte da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Acabamos de completar 40 anos, agora dia 18 de abril, com muita alegria, né? Então, eu sou uma das fundadoras, trago da Associação Médico Espírita de Minas Gerais o abraço, e aí a gente acumula aí um pouquinho de responsabilidade, porque represento aqui em Minas a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. É importante a gente citar
para que as pessoas conheçam, saibam a abrangência do movimento espírita ligado à saúde em geral e à saúde mental, muito especialmente, né? E hoje o tema que está abrindo a semana para vocês, que nos foi encomendado, nos foi pedido, é as mães do Evangelho. Né? A gente vai desenvolver aqui junto com vocês. Não está muito nítido não, né, gente? Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas vamos aqui só acompanhando, né? A gente foi então buscar primeiramente as mulheres bíblicas. E é lógico, né, gente? A primeira mulher qual que é? Eva, né? Eva. E eu fui pesquisando e na sequência veio Sara. Eu trouxe até uma colazinha aqui para falar com vocês o que cada uma delas fez, tá? Então olha aqui, a Sara, ela representa fé e promessa. Ela é esposa de Abraão. E em idade avançada ela procriou. Vocês lembram dessa história? Que ela já não tinha mais condições, né, de gestar e ainda assim, pela fé dela, pela esperança dela, ela procriou. Depois vem Miriam. Miriam, olha que interessante, irmã de Moisés. Irmã de Moisés e de Araão. Ela liderou as mulheres após a travessia do Mar Vermelho. Miriam. Aí vem Débora. Débora, juíza de Israel e mediadora dos conflitos. Pois vem Ruth, exemplo de fidelidade. Então, diz a Escritura que ela cuidou da sogra após a morte do marido, e que isso foi muito importante. Depois vem Esther, coragem para salvar o povo, rainha da Pérsia. Pois Ana, exemplo de oração, mãe do profeta Samuel. Maria Madalena, controversa, não é? Mas um exemplo de transformação e de reequilíbrio, de uma mediunidade obsessiva, seguidora fiel do Cristo, presente na ressurreição, né? E aí vem Isabel, prima de Maria, né? E diz a Escritura que ambas grávidas e ao se aproximarem uma da outra, as crianças que estavam nos ventres se saudaram, né? E a gente veio então a saber pelas Escrituras que uma dessas crianças era o próprio Cristo e a outra João Batista, lembram-se disso? Então, minha gente, todas essas, e achei importante colocar ali as mulheres sem nome, aquelas que nós nunca vamos saber o nome delas, mas que foram seguidoras do Cristo e que emprestaram as suas vidas para a história, né? Então, tudo isso é muito importante. E, na sequência, olha lá, Jesus se fez acompanhar por grande número de mulheres, né? Maria Madalena, né? Libertação, liderança feminina, né? A transformação, como a gente já disse. E, vejam, temos a citar também Joana, mulher de Cusa, né? Porque ela fez um grande apoio ao ministério do Cristo. E Cusa, ela tem todo um histórico muito importante, porque era esposa de um homem assim ilustre, né? De poder, e ela muito desalentada com aquela vida de riqueza, de glória, ela vai até o Cristo, encantada com os ensinamentos do Cristo, e propõe ao Cristo segui-lo. E o que ela ouve de resposta? Alguém lembra aí? Não, minha filha, volte para o seu lar. Né? É lá que você vai me servir. Então, Joana de Cusa passou a ser uma representante importantíssima desse templo que é a família, né? Desse templo que é o lar, e de um aspecto mais amplo de que em qualquer lugar do mundo nós podemos servir ao Cristo.
E servindo ao Cristo, servimos a nós mesmos, porque estamos servindo a nossa transformação e a nossa mudança, concordam? Porque Ele não precisa de nós assim, né? Como nós precisamos dele, não é certo? Então, eu vim agora, né, gente, porque eu moro lá para o outro lado. Saí de casa às 6h20 para estar aqui com vocês a tempo. E eu vinha pelo caminho pensando, que interessante, né? Em qualquer lugar a gente pode servir. Então vamos ter paciência, o trânsito agarrado, né? Pesado. Aí chegamos aqui, os aparelhos não funcionam. Então vocês veem, é sempre assim. E a gente fala assim, eu vou fazer o que eu posso. Né? Com toda modéstia e sinceridade, farei o que me for possível, estarei a serviço. Né? E essas falas são falas eminentemente ligadas ao coração feminino, as energias do feminino que estão presentes no masculino também. Alguém duvida? Nós não somos assim tão estrangeiros não, sabe? Quando a gente olha assim, um homem e uma mulher, nossa senhora, não tem nada a ver, né? Não, o homem desse jeito, a mulher do outro. Não. Não, primeiro que a doutrina nos informa que somos todos espíritos, não é isso? E que, consoante as nossas necessidades, envergamos um corpo masculino ou feminino para estarmos ali experimentando ora as virtudes femininas, ora as virtudes masculinas, não é isso? Então, nós temos, assim, essa complementariedade. Uma mulher, ela não pode ser só aquele mel, né? Não tem jeito. Ela tem que ter um pouquinho de sal ali também, que seria aquela energia do masculino. O homem também não pode ser aquele sal, né? Aquele sal grosso, né? Ele tem que ter também ali um polvilhado ali de um açúcar, que seria, então, a energia do feminino, e nisso nós vamos nos complementando. Emmanuel, ele explica isso muito bem, falando das tendências masculinas e das tendências femininas, não é? Então, quando eu tenho um quanto maior de tendência feminina, eu me instalo melhormente no papel da mulher, e vice-versa, né, gente? Então, vamos para frente aqui. Então, isso tudo aí, sobre a Joana de Cusa, que eu até já comecei a falar para vocês, né? Vou só ver aqui, olha. Isso mesmo, nada para acrescentar. Bom, vocês nem estão enxergando, né? Então, isso aqui é só para a gente ter uma sequenciazinha. Temos que lembrar também da mulher samaritana. A mulher samaritana é interessantíssimo. Essas mulheres são muito interessantes. Muito interessantes, né? A mulher samaritana, para começar, que a Samária, ou a Samaria, as pronúncias aí, cada um entende de uma forma, mas enfim, a Samária era um povoado, uma cidade onde as pessoas que ali estavam, os samaritanos, não aceitavam o Cristo. E aí a gente vai fazer um recorte aqui para lembrar da parábola do bom samaritano, não é interessante? Porque o Cristo escolhe justamente um samaritano que seria avesso ao contato com os ensinamentos cristãos, para ser aquele que salvou o homem que foi assaltado, que foi pilhado a meio do caminho, né? Dizendo com isso, na sua didática maravilhosa, sobre o fato de não interessar nem raça, nem cor, mas é aquilo que vai no nosso coração, que nos coloca ao lado dele, né, como ajudantes dele. Então, aqui nós temos uma representante feminina, que é essa mulher que, à época, um homem não podia ficar sozinho com a mulher de forma nenhuma, nem em local público. Muito menos dirigir a palavra a essa mulher. Olha como Jesus era revolucionário, né?
Ele foi lá para o poço, com certeza sedento, desejando beber água, né? E vem a mulher, vocês não estão vendo ali, mas é bonito ali, ela com um jarro, ela vem então para recolher a água. E eles têm um diálogo tão importante ali, tão profundo, que ela se modifica na mesma hora e oferece a ele o cântaro de água. Também outra coisa impossível de acontecer, não é? Uma mulher oferecer água para um homem, imagina que horror. Pois ela oferece e eles trocam aquele momento ali de intimidade espiritual, e ele diz a ela de uma forma maravilhosa: mulher, nunca mais terás sede, né? Porque bebeste a água do Espírito. Gente, quem não quer beber um golinho dessa água, né? Esse dia vai ser muito bom para todos nós. Então, é muito importante essa situação. Então, vejam vocês, essas mulheres, nós vamos situá-las no seu contexto para entender a importância delas. Hoje, a gente olha assim e fala, né? Mas, à época, isso tinha uma importância enorme, né? Fez uma grande mudança. Vamos aqui, seguindo adiante. Bom, essa aqui, não é, gente? Essa aqui, ela é muito importante, né? Está em João 8, 1 a 11, né? Essa aqui é muito importante. Então, a situação, acho que vale a pena até a gente ler, né? Que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, vocês veem que lá na frente, né, na linha histórica, Jesus já estava lá se aproximando do Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Isso aqui, vocês já devem ter ouvido essa reflexão muitas vezes, a gente está só repetindo. É muito interessante porque a mulher fica no meio da situação, da cena, como se ela fosse a única responsável, né? O homem não é citado em momento nenhum. Ninguém adultera sozinho, né, gente? Vamos combinar? Né? Para adulterar tem que ter dois, né? Mas o homem não aparece, aparece só a mulher. E só para vocês entenderem o contexto da época. Hoje em dia, nós mulheres temos cá as nossas queixas, né? Temos cá nossas queixas. Mas se a gente fizer um comparativo com aquela época para agora, bom, mas pelo menos agora a gente já tem alma, né? Na época nem alma não tinha. E a gente era vendida assim, como, né, os animais, e servia de dote, enfim. Então houve uma grande evolução. E é aqui que a gente para ver a atitude do mestre em relação ao feminino, em relação à mulher. E vocês devem estar se perguntando onde que ela vai chegar nas mães, né? Espere um pouquinho, tá? Um pouquinho de paciência. Então, a mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Então, tinha sempre aquele embate, né? A lei de Moisés e o Cristo, que era moderno na época. Então, o que você vai dizer? Então, eles estavam sempre nessa situação aí de colocá-lo na berlinda. Mas Jesus, eu acho lindo, pena que vocês não estão vendo a imagem, mas Jesus, né, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Gente, eu daria tudo para saber o que ele estava escrevendo ali. A gente não sabe, não é citado. O que será que ele estava escrevendo ali, hein? O que será? Quem sabe um dia a gente vai ficar sabendo, né? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes:
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. É tão interessante que quando ele volta a se inclinar, é como se ele saísse da cena, não é? Ele se recolhe, ele entrega a responsabilidade para os que estão ali, percebem? Porque ele podia ficar lá, não, peraí, vamos ver aí quem vai tirar a primeira pedra e tal, vamos fazer uma fila aqui, vamos organizar. Não, ele se inclina e deixa ao povo a própria responsabilidade. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Sério, né? Até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se novamente, né, ele se coloca, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muita coisa para refletir aqui, né? Mas não é o nosso objetivo hoje ficar refletindo sobre uma situação, mas mostrar a vocês assim, né, de uma forma contemplativa, um pouco desse contexto que vem lá desde a época do Cristo. Aí nós vamos chegar... Muito bem, já entendi. Entendi o recado. Aí, minha gente, nós vamos chegar na principal de todas, né? Nós vamos chegar na Anunciação. Tá? Vamos chegar na Anunciação. É na pequena Nazaré que Deus encontrará a mais revolucionária das mulheres. Uma mulher que todos pensavam ser pequena, mas que se tornou grande aos olhos de Deus, e todas as gerações hão de reconhecer grande e bem-aventurada. É muito interessante isso aqui, porque eu até procurei, fiz uma pesquisa, mas encontrei datas muito aleatórias. Talvez vocês tenham mais informação do que eu. Mas, nas datas que a gente encontra, Maria devia ter entre 13 a 17 anos. Quer dizer, ela era uma menina, né? Era uma menina. Vocês sabem que até hoje, para aqueles lados de lá, ainda tem essas histórias, né? Das meninas serem prometidas, e hoje está sendo evitado que os casamentos se consumam. Mas ainda existem as promessas, ainda muito jovenzinhas aquelas meninas são prometidas. Na época de Maria, a mesma coisa, né? Ela estava prometida para um jovem que a gente dá pouco valor a ele, mas ele tem um valor enorme, chamado José, né? José era um carpinteiro, tá? De uma tribo, assim, muito séria, muito boa, gente família, né? Era José. E ela estava prometida. E acontece, então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, sim, nós já vamos. Pena que vocês não vão ver nem ouvir. Mas, muito bem. Eu vou passar para cá primeiro, tá? Vocês sabem que muitos pintores renascentistas se dedicaram às obras sacras, né? Então, aquelas obras sacras, sagradas, as obras voltadas para a igreja, aos santos e aos mártires. Mas nenhuma obra foi tão pintada quanto a Anunciação. Vários e vários pintores, os mais diversos. A gente destacou isso do Leonardo da Vinci. Por quê? Porque tem uma característica que, para mim, chama muita atenção, que é o anjo ajoelhado. Olha, vamos combinar que o anjo é maior do que nós, né?
O anjo no sentido do espírito superior, daquele que chega até volitando, né? A doutrina nos explica isso, chega num halo de luz volitando. Então, ele é um espírito superior a nós. Nesse caso, na interpretação do Leonardo da Vinci, que eu concordo com ela, ele chega e se ajoelha aos pés de Maria. O que será que se ajoelhar aos pés de alguém significa, gente? O que isso significa, né? Quando eu chego e me ajoelho aos pés de alguém. E ele chega carregando um ramo de lírios. Tanto é assim que até hoje a gente tem esse simbolismo do lírio como pureza, não é? O lírio é de uma pureza. E tem uma coisa muito bonita com o lírio também, é que às vezes ele nasce nos charcos, nos pântanos, nas águas lodacentas e sai aquela pureza brilhante, né? É tão bonito. Então, esse anjo, retratado por Leonardo da Vinci, ele chega com esse ramo de lírios na mão e ele se ajoelha. Ele se ajoelha e faz a anunciação. Então, a gente vai voltar aqui só um pouquinho. Abre para mim mesmo, por favor. Então, a primeira situação é não tenhas medo. Vocês imaginam, gente, eu estou lá na minha casa, né? No caso lá era quase que uma cavernazinha, né? Estou lá, vem aquele lastro de luz e se ajoelha aos meus pés e eu sou uma menina que estou noiva prometida de alguém. O que ele fala? Não tenhas medo, tá? Depois ele diz, Deus está contigo. Deus está contigo. E para Deus nada é impossível, que é a reflexão daquele momento, do que está acontecendo ali. O que a Maria responde? Ah, meu Deus, mas não, o que é isso? Não estou entendendo nada, pode parar com isso. Vamos parar com essa brincadeira. Olha, eu sou noiva, o que eu vou falar com o José? Vai dar problema para mim aqui nessa aldeia. Nada. Nenhuma dúvida. E daí aquela conclusão, para Deus nada é impossível. Nenhuma dúvida. Ela responde, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que é isso, gente? Aí a gente começa a falar da maternidade, né? O que é isso a não ser uma absoluta entrega? Será que era fácil, mesmo em se tratando de um espírito do nível de Maria de Nazaré, e um espírito luminar, né? Segundo Emmanuel, a luz do Cristo se perde na poeira dos sóis. Dos sóis, plural. Será que seria fácil para essa mulher ceder o seu útero para esse tipo de situação? A gente nunca vai saber, mas a gente pode, assim, mais ou menos, muito de longe, imaginar. Embora a gente esteja falando de Maria, que é a representante máxima das potencialidades femininas, a gente tem que pensar que todas nós somos aqui um pouquinho Maria. Porque em alguma medida e de alguma sorte, a gente também se entrega a esse mandato luminoso que é maternar. Eu tenho um filho que é ginecologista, obstetra. Ele, às vezes, fala assim, conosco, assim em casa. Vocês acham que ter filho é brincadeira, não é não. Porque ele trabalha com gravidez de risco, que é um tipo de gravidez mais delicado, né? Então, a gente não sabe nem pelo que a gente está passando. A
a gente se entrega, a gente se entrega, a gente se dá, a gente se doa dentro das nossas dimensões. Não tem importância, gente. Deixa eu dizer para vocês, quando a gente dá o máximo de si, a gente deu tudo que podia. Nada nos será cobrado. Sem cartas na manga, sem coisinhas escondidas. Não, eu me entrego inteira. Então, Maria, ela faz essa entrega. Eu vou tentar passar aqui para vocês, vou ler aqui para vocês, tá? O anjo Gabriel... vão voltar? Ah, que bom, que bom. Então, pode passar mesmo sem som? Tem uma música linda, mas... E se o maior milagre não viesse com trovões, mas com sussurro? O anjo Gabriel, eu quero. E se o maior milagre da história não viesse com trovões, mas com um sussurro? Na obra de Leonardo, o milagre não desce dos céus com luzes e alardes. Ele toca o chão. O anjo Gabriel não flutua como em tantas outras pinturas da Anunciação. Aqui ele se ajoelha, o joelho na terra, o corpo inclinado para a frente, o gesto contido e o divino se curvando para encontrar o humano. O anjo Gabriel ajoelha-se e... olha lá o lírio. E o lírio repousa em sua mão. Pureza em forma de flor. À frente dele, Maria interrompe a leitura. Lógico, né, gente, que ali é uma pintura renascentista com os elementos da Renascença, né? Maria não tinha nada disso, não, né? O livro aberto sobre a mesa de mármore, como um portal entre a palavra humana e a palavra divina. Mas olhe além das figuras. O jardim fechado e silencioso guarda símbolos antigos. Cada pétala, cada sombra parece dizer: aqui o mundo ainda não começou, mas já está prestes a mudar. E ao fundo as montanhas se perdem na névoa. Não é acaso. É Leonardo inventando a perspectiva atmosférica, dissolvendo a paisagem para criar profundidade, como se o olhar pudesse caminhar até o infinito. Entre Gabriel e Maria, há algo invisível, não é o gesto nem voz, é um sopro, um instante em que o divino toca o humano. E o humano aceita. Leonardo não pinta só a anunciação. Ele pinta o silêncio antes da história começar. Um instante em que Deus se faz promessa. Que a humanidade respira. Pela primeira vez. Lindo, né? É um poema. É uma tentativa de descrever a pintura, a majestade da pintura, do ponto de vista desse encontro entre o divino e o humano. E eu aqui tentando lembrar para vocês, tentando dizer para vocês que nós todas estamos nesse hiato entre o divino e o humano. Porque, ao que se sabe, até agora, com toda a ciência, com todo o avanço da ciência, as inseminações artificiais, as fecundações in vitro, etc. e tal, não prescindem de um útero. Precisa haver um útero para que a vida se faça, para que a vida se dê. E nós, mulheres, carregamos essa nave espacial, essa nave especial
que são os nossos úteros. Carne com carne, sangue com sangue, em desenvolvimento mútuo, né? Para que outra vida se dê. Isso não é uma coisa pequena, é uma coisa natural, faz parte da natureza, é uma coisa normal, faz parte do cotidiano, mas nem por isso é pequeno. O sol se levanta todo dia, é natural e faz parte do cotidiano, mas é pequeno? Não é. Não é? Assim também a maternidade. Maria maior de todas. Isso aqui é tão bonitinho, gente, mas não tem som também. Aqui a mulher, mãe da vida, mãe dos homens, Maria maternando, né? Então, a Iá nos ajudando aí a gente imaginar um pouquinho Jesus bebê, né? Porque ele foi bebê, né? Foi bebezinho, olha lá, ó, ficou com soninho, ó, está sendo acalentado, olha aí, vai vendo para vocês verem que bonitinho, ó, olha, dormiu no colinho, tá vendo? Ó, e ela olha para cima, porque tem tanta coisa para acontecer, né? Tanta coisa para acontecer. Então a gente vê aí Maria, mãe da vida, mãe dos homens, mãe de todos, né? Que ela nos inspire e nos ampare. Bonitinho demais. Adoro esse vídeo. Todas as vezes eu fico contente. Aqui, Jesus já maiorzinho, né? Também agradecendo as Iás, né? Mostrando aí cenas de angelitude, né? Maria numa intimidade profunda, espiritual, com Jesus, uma mãe, tá vendo? Uma mãe que carrega no colo, que consola, que acalanta, que ensina, que mostra e que convive junto com o filho dentro dessa perspectiva espiritual. Porque José tinha um mandato em relação a essa família, mas com certeza o mandato de Maria ele é predominante, né? Porque houve um momento em que esse menino Jesus dependeu dela 100%, como os nossos filhos dependem de nós 100%. Eu costumo dizer, gente, gravidez não são 9 meses. Gravidez são 12 meses no mínimo, ok? 9 meses intraútero, 3 meses de simbiose total. Porque se você não cuida de um bebezinho aos 3 meses de idade, não dá água, não troca fralda, não dá mamar, ele vai desencarnar, né? Então é dependência total. Então, quando as que forem engravidar aí, se lembrem, vai ser um ano, tá? 1 ano grávida, no mínimo. Vamos seguir adiante aqui. Não, passou muito. Deixa eu voltar aqui. Sim. Isso aqui é muito importante. Está nesse livro, que é o primeiro livro da Associação Médico Espírita, que é O Homem Sadio, Uma Nova Visão. Esse aqui é a primeira edição. Eu gosto muito dela. Agora nós já estamos na 3ª edição, ele tem uma outra capa e ele está mais grossinho, porque ele está recheado de comentários de outros psicólogos, outros médicos. Vale a pena ler. Mas eu destaco aqui uma colocação de psicografia, através da psicografia da irmã Bernadette, e ela fala de uma forma muito sábia. O título do capítulo é Nesse Século a Mulher. Então ela diz, neste século, onde as mulheres têm feito a sua grande escalada social, percebe-se que as suas energias espirituais encontram-se em completa desvalia, ao sabor dos modismos ditados pelos grupos contrários ao seu crescimento integral. O que é um crescimento integral, gente? O que é arroz integral? É quando a gente não tira nada dele, né? Ele vem até assim, mais moreninho, com aquela casquinha, né? Que ele tem ali todos os nutrientes, tá certo? Então, um crescimento integral é um crescimento de corpo, mente e espírito, onde você não tira nada dali, né?
Desarvoram-se as companheiras em obtusa confusão de valores. Vamos ver aí se vocês concordam. A experimentarem os grandes conflitos emocionais que formam as filas das deprimidas a percorrerem em vão os consultórios especializados. Né? Você fala de depressão, é a segunda doença mundial depois das doenças cardíacas. Acomete o mundo inteiro, mas as mulheres especialmente, né? As mulheres especialmente. Desregra-se ao extremo a sexualidade, geradora dos abortos em massa, com imediatas consequências no território perispiritual, precipitadas pela lei de causa e efeito em seu automatismo perfeito. Socorramos a mulher. Então, é uma exortação, né? Então, a mulher não pode exercer a sexualidade? Pode, deve, precisa, é necessário. Acabamos de dizer, só tem um jeito de fazer gente. Só tem um jeito de haver reencarnação. É através do útero da mulher. Né? Então, sim, então com os progressos da ciência, a mulher não pode permanecer jovem por mais tempo? Pode. A mulher não pode ter uma aparência melhorada mais tempo? Pode. Tudo isso pode. O que está sendo apontado aqui são os desvarios, né? Aquela coisa que vai para o extremo. Então, uma pessoa que vive só pela aparência, ou vive só para a sexualidade. Então, essas coisas assim, isoladas, elas criam extremos que causam desequilíbrio. Então, tudo a gente pode usar com ponderação. Com ponderação, né? Porque senão a gente vai criar problemas muito sérios, ali o automatismo da causa e do efeito. Nós aqui não, porque a gente está numa faixa etária aqui, que a gente já apanhou um pouquinho, já observou muito, já chegou a umas tantas conclusões, estamos aqui dentro da casa espírita. Mas e a juventude aí, a turminha que está vindo aí? 16, 18, 19 anos. Vamos pensar nisso, tá? Podemos passar, por favor. E aqui, fechando aqui, uma página de Emmanuel, tá? Psicografia do Chico, nas cartas do coração, é o louvor das mães, e aí fica assim a nossa homenagem para vocês. Vocês vão ter toda uma semana aí falando sobre esse tema, né? Sintam-se merecedoras e homenageadas, porque de fato são. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na Boa Nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação dos nossos destinos. Os nossos parceiros muito queridos e importantes, que são os homens, indispensáveis, eles são construtores. Nós, mulheres, somos aquelas que cuidamos do conteúdo. Vamos imaginar uma casa. Uma casa que é construída e ela está ali peladinha, só tem as paredes. E aí a mulher vai mobiliar aquela casa, vai enfeitar aquela casa. Então, imagine isso do ponto de vista espiritual, né? Aquele homem provendo, construindo, usando as suas características, e a mulher trazendo assim tudo que for útil e agradável para que aquela família se desenvolva. Pode passar. Bom, eu agradeço a vocês, terminando aqui no horário.
É lógico que o tema não está todo esgotado e é lógico que poderia ser mais atraente do que foi, mas a gente fez o que pôde e um grande abraço para todas vocês e muito obrigado por me receberem. Meu Deus nos abençoe, Maria Santíssima nos ampare, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vou puxar para cá para eu ver todo mundo. Muita paz. Nós queremos agradecer a nossa irmã pela boa vontade, especialmente porque tivemos os desafios, mas com a boa vontade deu tudo certo, né? Hoje nós temos alguns recados. Eu vou falar aqui vou falar 3 e o Sr. Mendes vai vir falar sobre os livros, porque o Dia das Mães, que melhor presente do que dar um livro, né, para nossas mães. Então vamos lá. Nós teremos o Seminário da Família, como sempre, em maio nós temos o Seminário da Família. Ele vai acontecer no dia 16/5, de 3 às 6h15. O cartaz está lá na frente, basta vocês lerem o QR Code para fazer a inscrição. E o nosso lanche é compartilhado nesses eventos. Então, quem puder, nós pedimos que tragam algo para compartilhar. E nós também fazemos a arrecadação de 1 quilo de alimento para as famílias que nós assistimos. Sintam-se todos convidados. Nós temos o curso aqui Sementes do Amanhã, que é voltado para a formação de novos tarefeiros e também para aqueles que já são tarefeiros reverem certos ensinamentos, né? Porque lá nós vamos ver os princípios básicos da doutrina, o funcionamento da nossa casa, cada departamento, e a história do Espiritismo. Não vale muito a pena. Quem tiver interesse, basta buscar a recepção ao sair daqui. Por último, e não menos importante, o nosso Departamento de Infância e Juventude está solicitando pessoas que tenham interesse em se tornarem evangelizadoras. E na nossa casa, a evangelização acontece nos dias das reuniões públicas. Então, é no domingo e de manhã, de 9 às 10, e nas segundas e quartas-feiras, de 8 às 9 da noite, domingo de manhã, viu, gente? Quem tiver interesse, pode me procurar aqui, porque a coordenadora deixou o telefone dela, mas hoje ela está aí também. Um ótimo dia para vocês decidirem colaborar, que aí já conversam com ela hoje. Então, vou pedir para o Sr. Mendes vir aqui dar o recado e depois eu volto para fazer a prece. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui essa semana, né, do Dia das Mães. A fraternidade nunca esqueceu e jamais esquecerá do papel importante das mães, né? Nós temos aí, como a nossa irmã expositora nos colocou, né, a reencarnação. Quando Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, por que Deus impõe ao homem estar aqui, reencarnar? Esse impõe, parece que Deus está impondo assim, né, ferindo o livre-arbítrio das pessoas, mas esse impõe é uma conotação diferente. É um impõe assim, é necessário. Por que é necessária a reencarnação? E a espiritualidade responde: a reencarnação é necessário para o progresso do homem, para que nós possamos um dia ser seres angelicais. Então, através da reencarnação é que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui no corpo, no mundo material, junto uns aos outros, com a oportunidade de exercitarmos as virtudes necessárias da vida. E como seria a reencarnação se não houvesse a mulher? A mulher é o ser principal nesse processo. Sem a mulher não haveria a reencarnação. O quanto é importante. Quando lá nos 10 mandamentos está dizendo, no 4º mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, os pais, principalmente a mãe,
merece toda a nossa dedicação, o nosso respeito e a nossa gratidão, porque sem eles nós não estaríamos aqui cumprindo nessa oportunidade de crescimento que nós temos. Então, essa semana que comemora o Dia das Mães, nada melhor dar a ela presentes, né? Um presentinho útil, um presentinho agradável, que é o livro. O livro é o melhor presente que a gente pode dar para alguém. E nós temos a nossa biblioteca aí, oferecendo várias edições de livros importantes, como Vinha de Luz, que é um livro especialmente usado para fazer o culto no lar. É um livro de mensagens, psicografado por Chico Xavier, e é um livro do Espírito Emmanuel. Tem aqui muitas mensagens, muitas orientações. Um livro de cabeceira, um livro que a gente tem na cabeceira da nossa cama para que a gente possa ler um capítulo. São capítulos pequenos de uma folha e meia, toda noite. Um livro muito importante. Nós temos aí na biblioteca sugestão para presente dos Dias das Mães. Nós temos pequenininho assim e temos grande, com letra maior também, né? O livro Fonte Viva, também pelo Espírito Emmanuel, nós utilizamos aqui, inclusive, esse livro nas nossas reuniões aí de comemoração entre departamentos. A gente usa muito esse livro para ler uma mensagem antes de uma prece. Então, é um livro também importante para que a gente possa ter em casa. É também um livro de cabeceira. Também temos aí na biblioteca. O livro Coragem, eu estou mostrando esses pequenininhos aqui, mas eles têm o tamanho natural, tá? Esse livro Coragem é uma lição de vida. Tem muitas recomendações aqui por espíritos diversos, pela psicografia de Chico Xavier. Esse livro aqui é importante para quem está assim meio chateado, porque às vezes amanhece meio desiludido, né, meio sem energia. Esse livro esclarece, traz muitas mensagens encorajadoras. Um livro muito bom para presente também. Esse livro, por Francisco Cândido Xavier, por Ivone Pereira, Maria, Mãe de Jesus, traz a história da Virgem Maria, da nossa querida mãe, né? Mãe do céu, a Virgem de Nazaré. Esse livro aqui, ó, Maria, Mãe de Jesus, nós temos aí na biblioteca também. Livro para momento de descanso. Quer dar uma relaxada, senta lá, vai ler umas páginas do livro, muito bom, eu recomendo também. Lar, Alicerce de Amor. Esse livro instrutivo, um livro também recomendado, porque o lar é de onde parte toda aquela energia que vai formatar e formar uma comunidade, vai melhorar o nosso planeta, né? Porque é no lar que tudo começa. O lar, a importância do lar na educação, na formação do espírito, que o espírito ele nasce aquele bebezinho inocente, frágil. Mas por quê? É uma oportunidade, porque é como se fosse um livro de páginas em branco, onde ele vai, através dos ensinamentos do pai, principalmente da mãe, da convivência, das orientações, ele vai começar a escrever ali a sua historinha. Então, o lar, ali, esse livro, nos mostra a importância que é o lar na sociedade e na nossa vida. Em família, também destacando a importância da família, a importância dos pais e, principalmente, a importância da convivência da mãe com os filhos, né, para o crescimento, para a formação. Então, são livros que a gente recomenda como presente,
que eu tenho certeza que quem ganhar um livro, qualquer que seja um desses livros, vai ficar muito satisfeito. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai Maior, agradecer a Jesus, agradecer aos mentores da nossa casa, a espiritualidade superior, que nos apoia, que sempre nos dá sustentação. Pedir que Jesus possa envolver a todos os corações aqui presentes nos 2 planos da vida, em muita paz, harmonia. Envolver o coração de todas as mães, trazendo muita luz e serenidade, para que a sua missão esteja sempre com êxito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito boa noite a todos.